Estamos iniciando o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. E obrigado por me receber nesta noite de sexta-feira em sua casa. Meu convidado desse bloco está lançando o livro Correspondente de Guerra. Seja muito bem-vindo, Diogo Schelp. Prazer ter você aqui. Prazer é meu. Para a gente falar sobre um tema forte, hein? É um tema impactante, é um tema forte. Então, eu gostaria de saber de onde é que surgiu a ideia desse projeto. Por que você concebeu a ideia desse livro? Bom, eu trabalho na revista Veja, trabalho com política internacional há bastante tempo, mais de 10 anos. E em 2014, nós enviamos um jornalista para ir para o Iraque, onde aquele grupo terrorista islâmico, Estado Islâmico, estava avançando, né? Ele estava avançando sobre as cidades, inclusive sobre cidades onde vivem cristãos no Iraque, na região, cristãos assírios, né? E enviamos o Duda Teixeira para essa região, e enquanto ele estava lá, um jornalista americano, James Foley, foi morto de maneira brutal. Eu não sei se vocês lembram, mas ele foi decapitado em vídeo, e eles mostraram os terroristas mostraram essa imagem para o mundo. E eu fiquei muito impressionado. Eu falei, puxa vida, eu estou mandando jornalistas para uma região onde as pessoas estão matando jornalistas, por serem jornalistas. E aquilo mexeu comigo, e eu quis entender aquilo, quis entender melhor por que a profissão havia se tornado alvo em áreas de conflito. Por que os jornalistas hoje têm um ofício muito mais perigoso nessas regiões. E eu convidei o André Lyon, que é fotógrafo, é brasileiro, e é o brasileiro que nos últimos anos mais teve contato com guerras, e convidei ele para participar então do livro, porque eu, apesar de já ter participado de algumas coberturas de guerra, tenho menos experiência do que ele, porque ele ficou muito tempo em regiões conflagradas. Então nós dois nos juntamos para juntar a experiência teórica e a experiência prática para falar sobre esse assunto. Eu vou tomar liberdade, enquanto você vai dizendo aí, aqui, César, de colocar aqui aberto numa página que tem algumas das fotografias que estão publicadas aqui no livro, porque eu até comentava aqui com o Diogo, antes de incluir você que está nos acompanhando de casa no bate-papo, que tem que ter estômago para poder vivenciar de perto essas situações, porque a gente que acompanha pelas notícias é comovente, a gente acaba se condoendo. Né? E o Diogo comentava aqui para mim, Márcio, mas para quem acompanha de casa, você dizia que também é difícil, não é? Eu acho que sim, imagina que você é assinante de um jornal e todo dia você tem uma surpresa na primeira página, né? E às vezes vem uma imagem muito forte de áreas conflagradas, áreas de conflito, e as pessoas acho que têm necessidade de entender o porquê das coisas, né? Elas precisam também digerir aquilo que elas recebem, né? Aquelas imagens fortes, as informações fortes, que é inevitável, que hoje todo mundo recebe, se não é pelo jornal, é pela internet. Então eu acho que esse livro ele ajuda também, mesmo quem não é jornalista, mas que se interessa pelo sofrimento de outros povos, né? Apesar de no Brasil não haver guerra, mas a gente não pode ficar imune ao fato de que em outros países existe guerra, né? Eu acho que no mundo interligado a gente não pode fechar os olhos para o que acontece, para o sofrimento de outras pessoas, né? Então, esse é um livro que ajuda a dar os bastidores para as pessoas entenderem como que as coisas chegam até elas, porque isso vai ajudá-las também a formar a própria opinião sobre esses assuntos. É muito bom te ouvir falando, viu, Diogo? De verdade. É bom a gente ouvir o que passa dentro da cabeça, dentro do coração de um jornalista. E ouvindo você, eu fiquei até interessado em saber por que você resolveu pegar esse caminho e ingressar nessa vertente jornalística. Bom, eu estou trabalhando com assuntos internacionais já há bastante tempo. E o interesse, eu acho que é um interesse relacionado à história mundial. Agora, você cobrir conflito é uma consequência de trabalhar com política internacional, no meu caso, né? Então, não é a maior parte do meu trabalho, evidentemente, né? Mas também não escapa dele, Mas, né? às vezes, você acaba tendo que ir ou enviar alguém para cobrir, porque você, como jornalista, você quer estar onde as coisas acontecem. Você também já foi? Eu já fui, eu estive no Sudão, na África, na região de Darfur, onde acontece um genocídio já há muitos anos. É um genocídio silencioso, lento, mas muito, muito terrível, e também um pouco esquecido atualmente.
Estive em Israel, né, durante alguns períodos tensos lá do conflito árabe-israelense. Estive na Tunísia, num período logo depois da Primavera Árabe. Enfim, estive em alguns lugares. E o André Lyon, que é o colega que participa do livro, fez a cobertura da Guerra Civil da Líbia, esteve na Síria, esteve no Bahrein, esteve no Egito, no auge da Primavera Árabe, e esteve em alguns conflitos da África também. Uhum. Bastante ali no Oriente Médio, né? Muito no Oriente Médio, porque ele concentrou o trabalho dele em 2011, que foi quando teve aquela onda de protestos, né, que em alguns lugares resultou em guerras. Foi um ano muito intenso, com muita coisa acontecendo. E ele passou praticamente o ano inteiro indo de um lugar para outro, cobrindo esses conflitos. Como é que você interpreta hoje essa agressão e essa orientação de alvos para esses profissionais? Eu acho, tem várias teses no livro, né? Mas eu acho que uma das coisas que mais chama atenção é o impacto da internet, o impacto das redes sociais. Antigamente, um jornalista, quando ele chegava numa região de conflito, os combatentes, obviamente, não gostavam de ter um jornalista ali querendo ver o que estava acontecendo, querendo contar a verdade. Mas os combatentes achavam que era um mal necessário também, porque eles achavam que eles pelo menos podiam tentar passar para o mundo a versão deles do conflito. Ou tentar mostrar para o mundo que eles são fortes, então eles podiam fazer uma tentativa de demonstração de força na frente do jornalista para que ele reportasse algo desse tipo. Então o jornalista era um mal necessário. Era tolerado. Era tolerado, exatamente, essa palavra é perfeita. Com o passar do tempo, e isso se tornou mais gritante nos últimos 10, 15 anos, os combatentes conseguiram fazer as suas próprias produções de propagandas de guerra, digamos assim. O que eles fazem hoje em dia? A internet tornou isso acessível. Muito acessível. Ele tem uma câmera, ele consegue ter o mesmo equipamento de uma empresa de televisão. Algo mais simples, mas ele consegue ter um efeito muito parecido. Ele põe isso diretamente na internet, ele faz suas próprias fotos, ele produz seu próprio conteúdo, coloca isso nas redes sociais, os seus apoiadores divulgam isso para o mundo inteiro. Então, sob a perspectiva dele, tornou-se descartável. O jornalista acaba sendo descartável. Ele chega naquela área de conflito, o combatente olha para ele e fala, bom, o que eu faço com esse jornalista, já que eu não preciso dele? Ou até meu concorrente, né? Ou meu concorrente. Que vai colocar uma informação diferente da que me interessa. Exatamente, vai aqui, vai contar o que está acontecendo de fato e me desmentir. Então ele pega esse jornalista, ele pode matá-lo, ele pode simplesmente ameaçá-lo para que ele fuja, ou ele pode sequestrá-lo, como tem acontecido com muita frequência. Agora, quando acontece uma agressão como essa sobre um jornalista, a comunidade internacional toma medidas? É muito difícil. Os jornalistas eles são muito vulneráveis nessas áreas. Você sabe que a comunidade internacional, em alguns conflitos, evita entrar, como acontece na guerra na Síria. Quer dizer, você não tem ali as forças, por exemplo, as forças ocidentais atuando em terra, né? Você tem ataques aéreos e tal, mas você não consegue salvar nenhum jornalista com ataques aéreos, pelo contrário. Pois em alguns casos, mesmo tentar fazer um resgate é muito arriscado. Recentemente esteve no Iêmen, havia 2 jornalistas sequestrados e forças especiais americanas entraram numa vila lá e tentaram resgatá-los, só que eles entraram na casa errada e os reféns acabaram sendo mortos. Então, esse tipo de coisa pode acontecer, é uma situação muito arriscada. A maneira mais fácil de libertar os jornalistas é pagando resgate, quando os grupos que sequestram estão dispostos a receber resgates, ou estão pedindo resgate. O Estado Islâmico faz muito isso. Eles acabaram matando os jornalistas que são de países que se negam a pagar resgates. Agora, recentemente também, esse mês, 3 jornalistas espanhóis foram libertados da Síria. Mediante pagamento. Pode ser, não se sabe. Esse tipo de informação não é divulgada, mas é muito provável que sim, porque já houve outros jornalistas espanhóis e franceses e de outras nacionalidades que foram libertados mediante resgate. É possível que esse também tenha sido. Quando o jornalista é brasileiro, a tratativa é diferente pelo fato de ser brasileiro? Já foi no passado. Hoje em dia não é mais. Na Guerra da Líbia, especificamente, os jornalistas não eram bem vistos. Os jornalistas brasileiros não eram bem vistos, porque naquele caso o governo brasileiro havia se negado a votar a favor dos bombardeios aéreos que ajudariam a derrubar o ditador
Muammar Gaddafi, contra quem os rebeldes estavam lutando. Então, quando os rebeldes encontravam um jornalista brasileiro no deserto, ali, num checkpoint, numa estrada, eles muitas vezes reclamavam. Eles falavam, eu sei que o seu governo não apoiou os bombardeios que iam nos ajudar. Então, acabava criando algumas situações de tensão. Tem algumas histórias aqui, além do André, tem outros jornalistas que contam seus relatos aqui, brasileiros também, e mais de um conta episódios desse tipo, na Líbia especificamente, em que eles tiveram que lidar com uma situação muito tensa por serem brasileiros, o que é uma coisa muito inédita. Pois é. Você já passou algum apuro nessas suas viagens? Eu passei alguns apuros, nada do tipo que o André passou, porque o André esteve em tiroteio, em bombardeio e tal, mas eu estive no Sudão, em uma região em que os sequestros de estrangeiros era muito comum, e, enfim, transitando ali numa área de rebeldes, sem segurança e tal, então havia esse risco. Uma vez eu peguei uma carona com um policial para ele me levar num campo de refugiados, e o policial estava morrendo de medo. O policial estava tremendo, enquanto ele ia na estrada, ele falava, a gente pode ser sequestrado aqui, eu não sei o que eu estou fazendo com você. Ele estava com mais medo do que eu, e eu pensei, bom, se esse sujeito está com medo... Que era dali, né? Que era dali. Nossa! E era policial. Então acho que é bom eu ficar com um pouco mais do que ele, né? A situação não deve ser muito tranquila, não. E uma situação também que poderia ter dado errado em Israel, eu estava num carro com palestinos, né? O motorista era palestino, havia outros palestinos junto, e a gente estava na Cisjordânia, que é um território ocupado, né? E ele passou num checkpoint, só que o soldado israelense fez sinal para ele parar. E o motorista entendeu que era para passar, não para parar. E ele passou. Então os soldados ficaram muito agressivos, eles podiam ter atirado no carro, mandaram retornar, por sorte não atiraram, mas é uma situação em que já em várias ocasiões esse tipo de situação aconteceu em acidente, deu um mal-entendido e alguém acabou se ferindo ou morrendo. Nossa, complicado, hein? Situação tensa. Agora, a gente viu aqui as fotos, vou até pegar alguma aqui para poder ilustrar. Ó, essa daqui é boa para ilustrar. Vou mostrar aqui, César, vou te dar serviço aqui de novo, olha lá. Porque a gente quase ouve os gritos da foto, não é? É interessante essa arte de fotografar para o universo jornalístico, porque as fotos falam, né? Então, você quase que ouve a pessoa a chorar, a gritar. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui uma outra que justifica aqui a pergunta que eu vou... Aqui, essa daqui é muito boa também para o que eu quero que você me diga. Olha lá, César, essa daqui. Não é? Como é que a pessoa consegue se concentrar, ter foco diante de tanto barulho, de tanta tensão emocional? Porque imagina, eu estou vendo aqui 3 segurando um rifle, né? E está lá o Leon segurando uma câmera. Né? Então, ali é bala para todo lado, é barulho, é gritaria, o risco de você tomar uma bala perdida ali não é difícil, não é? Como é que a pessoa se concentra para poder conseguir fazer uma foto boa dessas? A pessoa quando está já há bastante tempo numa área de conflito, como era na Líbia, em que havia combates incessantes, ela se acostuma com o barulho e com os tiros. Tem alguns vídeos interessantes que o André fez, por exemplo, na área externa de um hospital, em que ele está filmando e ele entrevista um médico. Tranquilamente, os dois muito tranquilos, conversando, e ao fundo aquele tiroteio, bum, e eles praticamente não prestam atenção naquilo, é como a gente andando em São Paulo, ouvindo barulho, buzina e não dá mais bola para aquilo, entendeu? Então, realmente isso acaba se tornando normal num contexto desses e você acaba se acostumando. Pois é, eu nunca estive, né? Então para mim é difícil um pouco imaginar, porque tem que ter uma boa dose de sangue frio aí também nas veias, né? Não tem jeito, a pessoa tem que se educar para isso, né? Você já pensou em desistir da profissão por causa da sua família? Não, mas eu já dei uma reduzida nesse tipo de viagem, né? Desde que meus filhos nasceram. O fato de ter uma família, de ter filhos, faz a gente repensar todos esses riscos, né? Então, você também repensou depois que seus filhos vieram? Quando eu fui para o Sudão, tem uma história interessante. Eu passei muitas semanas, quase 3 semanas, 2 semanas na verdade, em Khartoum, que é a capital, esperando
uma autorização para poder ir a Darfur, que era a região onde estava acontecendo o conflito mesmo. E eu estava estudando muito a situação lá, e eu sabia dos riscos, e quando eu cheguei lá e vi em que condição eu estaria, porque eu estava numa casa quase sem segurança nenhuma, em frente a uma base de rebeldes, eu falei, bom, não fiquei com medo nem nada, mas Eles sabiam da sua presença lá? Não sabiam. Quer dizer, eu fui me apresentar, né? Mas quando eu fui me apresentar, eles não me receberam bem. Então, eu voltei para casa, na verdade, era do outro lado da rua, eu fui lá me apresentar e tive que voltar. Então, eu falei, bom, agora eles sabem que eu estou aqui, não fui bem recebido e vi que a situação era tensa. Então, o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para o meu pai. Eu tinha acabado de casar, eu tinha casado naquele ano, ainda não tinha filhos, mas já tinha me casado. E eu mandei uma mensagem para meu pai e falei assim, olha, tá tudo bem e tal, mas isso aqui não é um lugar tranquilo. Se acontecer alguma coisa, eu quero que você cuide da Juliana, sabe? Garanta que não falte nada para ela e que ela esteja bem e tal. E meu pai, em vez de se desesperar e se preocupar, ele falou assim, que legal, meu filho está se preparando para ser pai. Quer dizer, ele viu naquela minha responsabilidade, naquela preocupação de pensar no bem-estar da minha mulher, que era o futuro da minha família, que já era minha família, mas que, enfim, era aquele começo da minha família. Ele viu naquela preocupação uma preparação psicológica que eu estava fazendo para me tornar pai e responsável. E a sua mãe, Diogo, ela recebeu com a mesma tranquilidade essa notícia? Não, eu não dei essa notícia. Essa mensagem foi só para o meu pai, exatamente. Para minha mãe eu só conto as coisas depois que eu volto. É melhor, né? Agora, quando o profissional ele é enviado para essas zonas de risco, a empresa que o envia dá todo o suporte para ele? Sim. Quando o profissional é vinculado a uma empresa, ele geralmente tem esse suporte. O mais importante é ter recursos, o dinheiro mesmo. É você não fazer uma viagem com poucos recursos. Fazer uma viagem com poucos recursos pode fazer com que você acabe assumindo riscos desnecessários. Você acaba ficando num hotel ou em algum lugar que não é tão seguro só por causa do custo, porque é mais barato, ou você acaba contratando uma pessoa local para te ajudar e levar para os lugares que não é tão confiável. Então, esse é o maior perigo. E isso é um problema também, porque hoje em dia tem muitos jornalistas que cobrem guerras que não são vinculados a empresas de comunicação, que são freelancers, e isso acaba também aumentando o risco para os jornalistas, né? Porque eles acabam indo ou com dinheiro próprio, ou com dinheiro muito reduzido, e com contratos muito tênues com agências e tal, e isso acaba fazendo com que eles se exponham mais. A questão da experiência da empresa por trás do profissional conta? Porque, vamos dizer ali no caso do André, ele foi pela Veja, foi isso? Ou não? Não, essas guerras ele não foi pela Veja. Tá, mas já estava numa parceria contigo, o André? Não, também não. Quando a empresa o enviou, ele foi por uma empresa? Ele foi, por exemplo, pela revista Der Spiegel da Alemanha, já foi pelo New York Times, Time dos Estados Unidos, outras empresas. Quando a empresa assim o envia, sim, não faz com ele um briefing, inclusive do comportamento que deve se ter na região, e passa para ele alguma experiência que essa empresa já vem acumulando no decorrer de anos? Sim, eu acho que a cada contrato, a cada missão que ele recebe, ou qualquer outro jornalista freelancer recebe, há uma conversa com a empresa e principalmente com o profissional que vai acompanhá-lo, né? Agora, às vezes não dá certo, às vezes essas orientações acabam não funcionando, porque cada situação de conflito é diferente da outra. Então tem um exemplo que o André conta aqui no livro. Ele foi para a Síria, por exemplo, pela revista Der Spiegel, e ele foi sozinho, porque o jornalista ficou doente, o repórter que ia com ele. E a revista fez questão que ele levasse consigo um GPS, um aparelho chamado Spot, que emite a localização dele o tempo todo. Eles tinham medo que acontecesse alguma coisa, sequestro e tal, então ele levou esse aparelho para que eles soubessem exatamente onde ele estava, enquanto ele andava pela Síria. Só que isso acabou sendo ruim para ele, porque ele foi sequestrado por um grupo rebelde na Síria, enquanto estava lá. Eles não sabiam o que ele estava fazendo lá, viram um jornalista sem identificação, assim, tinha identificação, mas que eles não conheciam. Um espião, né? Exatamente, eles acharam que ele fosse um espião. E aí, quando um deles viu que ele tinha um aparelho GPS, ele falou, ele tem um aparelho que mostra a localização. E eles tinham acabado de ser atacados pelo exército do ditador Bashar al-Assad.
Então eles acharam que eles haviam sido encontrados por causa do aparelho de localização do André. E ele acabou apanhando muito, passou uma noite terrível, acabou sendo libertado, mas ele... Como é que ele conseguiu? Como é que ele se livrou dessa? Eles acabaram descobrindo, depois de passar um dia inteiro com ele, eles acabaram descobrindo que ele realmente não era um espião, que ele realmente era um jornalista. Mas até descobrir isso, ele já tinha apanhado e passado por maus bocados. Não, o André tem sangue frio nas veias. Porque, olha, eu vou te falar. Eu te perguntava a respeito das fotos, você me falou que ele vai se acostumando. Mas depois de uma dessas, ele ainda continua determinado, né? Continua fazendo seu trabalho. Continua. Então, Semana passada ele tava tem nervos de aço esse homem. Semana passada ele estava tentando me convencer a ir para a Líbia de novo. Então é isso. E você ficou tentado? Fiquei, mas eu acho que era um momento... Ainda não era um momento. Do ponto de vista jornalístico, de reportagem, ainda falta esperar. Tem um momento mais interessante, né? Tá certo. Nesse livro tem um relato de outros profissionais, não é? Qual é a contribuição dele para essa obra? Tem relatos, por exemplo, de jornalistas da Folha de São Paulo, do Estadão, da Zero Hora. Então tem vários profissionais de outras publicações que contam seus relatos nesse livro também. E todos eles ajudam a montar um mosaico do que é essa profissão, né? Porque tem o jornalista do estilo André Leon, que vai para a linha de frente e que é muito importante, mas tem também o jornalista do estilo da Adriana Carranca, do Estadão, por exemplo, e que faz um tipo de trabalho que é o tipo de trabalho que eu, na revista, também acho muito importante e é o que a gente foca, que é o trabalho de mostrar o que acontece nas franjas do conflito, né? A gente vai para a área de conflito, mas a gente não busca a linha de frente, a gente não busca o lugar onde está acontecendo o tiroteio. Porque as histórias mais interessantes, do nosso ponto de vista, são as histórias dos civis, das pessoas que vivem naquele local, das consequências que o conflito tem para elas, para a vida delas, para as crianças, para a cultura local e tudo mais. Então, essas histórias que são muito importantes e que eu acho que é o foco, por exemplo, do nosso trabalho, porque nós fazemos as histórias mais completas, né, mais contextualizadas. E tem esses outros perfis, como o do André Leon também. Então, acho que todas essas histórias desses jornalistas ajudam a compor toda essa diversidade que pode existir nesse tipo de cobertura. O Diogo, dá para dar uma palhinha aí e contar para a gente algum desses relatos marcantes, um que mexeu aí com você? Das histórias do André, por exemplo, tem histórias de... Bom, é muito triste, mas tem histórias que ele, por exemplo, vivenciou como colegas jornalistas dele morreram num lugar onde ele havia estado poucos minutos antes, né? E aí ele havia saído daquele lugar... Escapou por um triz, né? Escapou por um triz. E ele havia saído daquele lugar e tinha voltado para um hospital, que era onde ele tinha montado a base dele. E esses jornalistas, daqui a pouco, começaram a chegar feridos nesse hospital. E ele acompanhou todo o processo, como eles morreram ali. 2 deles morreram. Normalmente bombardeio ou não? Foi bombardeio nesse caso, né? Chegou no fim do dia, os soldados do Gaddafi estavam jogando morteiros naquela área e os morteiros atingiram esses jornalistas. Um deles, que eu acho que foi um dos melhores fotógrafos de guerra dos últimos anos, que é um americano, Chris Hondros, e o Tim, que foi autor de um filme que inclusive concorreu ao Oscar de melhor documentário, que também morreu nesse episódio. Então essa é uma das histórias que tem. Mas tem outras histórias, tem histórias de, por exemplo, histórias assim de vida, né? Histórias de vida. Você ir para um lugar e ouvir a história, por exemplo, de meninas cristãs. O Duda Teixeira, por exemplo, esteve no Iraque, em Erbil, e ele viu lá muitos cristãos que haviam fugido do Estado Islâmico no Iraque. Estavam em Erbil, que é uma capital da região curda, né? Que é um lugar onde ainda não houve o domínio do Estado Islâmico. E ele ouviu essas histórias todas, das pessoas contando que tiveram que fugir só por serem cristãs, né? Inclusive, isso é uma coisa muito interessante, tem um pouco disso no livro também, porque os cristãos hoje eles vivem uma perseguição muito grande
na África, no Oriente Médio, em algumas ditaduras da Ásia. E essa é uma grande história da atualidade, eu acho, que é essa perseguição que os cristãos de várias vertentes estão sofrendo, né? Os cristãos coptas no Egito, houve aquele caso dos cristãos coptas que foram executados na Líbia, 21 de uma vez só pelo Estado Islâmico. Então, essas histórias são muito interessantes e muito tristes, e você ouvir as pessoas contando como foi, o medo que elas tiveram, da pessoa chegar para ela e falar, você tem que se converter, senão nós vamos te matar, ou você vai ter que fugir e deixar tudo para trás, deixar a casa, deixar a escola, deixar tudo. Né? Terrível, né? Olha, a gente está chegando aqui ao finalzinho do programa, né, do nosso bloco. Eu queria que você, eu sei que diante de tudo que nós falamos aqui, a pergunta é quase óbvia, mas eu gostaria de fazê-la ainda assim. Queria que você resumisse para a gente a importância de um correspondente de guerra, né? Porque é interessante, a gente ouve a história, a gente se comove, a gente fica curioso, mas no fundo de muitos que ouvem diz assim, mas para que ir lá? Não é? Para que se expor a esse risco? Se fosse um filho meu, eu não deixava. Se fosse o meu marido, eu não deixava. Não é? Ou eu jamais iria a um lugar desse. Não é? Estou aqui, sou solidário, mas eu não vou lá. Qual a importância de um correspondente de guerra? Essa é uma excelente pergunta, Márcio, porque o correspondente de guerra, o profissional, ele é ainda mais importante hoje em dia em que as pessoas conseguem divulgar, e combatentes ou leigos conseguem divulgar diretamente o que eles acham que está acontecendo e qual é a versão deles de um conflito. O correspondente, o profissional, ele vai para um lugar desses e ele tenta pelo menos ouvir todas as partes e juntar todas essas informações e dar um contexto real para aquilo, né? Porque como a gente conhece hoje em dia, vivendo a polarização que existe no Brasil, né, a gente sabe como as pessoas têm a capacidade de se achar donas da verdade, não é? E se você tem um observador externo que é capaz de, com muita honestidade, observar tudo o que está acontecendo, ouvir as histórias de todos os lados e tentar compor um panorama mais fiel possível daquilo, é fundamental. E é fundamental para as pessoas que estão longe daquele lugar, que gostariam de poder ver com os próprios olhos, mas não podem, porque há todos os riscos envolvidos, e para que elas possam ter a informação correta, né? A mais correta possível. Gente, eu conversei aqui com o Diogo Schelp, não é, sobre o seu livro Correspondente de Guerra, os perigos da profissão que se tornou alvo de terroristas e exércitos, pela editora A Contexto, né? Editora Contexto. Você viu como foi interessante aqui o nosso bate-papo. Eu estava olhando o livro, não perde em nada para essa nossa conversa, pelo contrário, tem muitos outros detalhes interessantes que você vai gostar de encontrar, de ler, de absorver. Então, de Diogo Schelp e de André Lyon, Correspondente de Guerra, está aí a nossa indicação do Papo Aberto para você. Muito obrigado. Diogo, viu? Que bom você aqui. Obrigado muito pelo bom convite. Conversar com você. Olha, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com você para o nosso próximo bloco. Voltamos com o programa Papo Aberto. E a minha convidada deste bloco é pesquisadora, é historiadora e traz para nós aqui esse lindo projeto que nós vamos divulgar, Seresteiros do Rio São Francisco. Seja muito bem-vinda, Patrícia Fassini, prazer ter você aqui. Obrigada, é uma honra e eu agradeço muito a oportunidade. Eu dizia aqui para a Patrícia que ela pegou aqui pelo meu calcanhar de Aquiles, sabe, pela minha fraqueza, que ela conta a história de gente, sabe, ela traz gente para dentro desse trabalho que ela está fazendo, através de tantas fotografias, de tantos lugares, desse Brasil multicultural que a gente tem, né? Cidades às vezes tão vizinhas, estados colados e comportamentos, estilos de vida tão diferentes, né? Eu acho isso uma preciosidade. E pelo que eu vi, você também é uma apaixonada, né? Eu tenho paixão. Eu tenho paixão por história, eu tenho paixão por gente e tenho paixão por água. Por água também, né? Por água também. Então, a água pode ser de rio, de mar, e esse trabalho
foi feito às margens do Rio São Francisco, mas poderia ter sido qualquer outro rio. Foi o Rio São Francisco, porque na ocasião, quando eu tive a ideia de fazer um projeto, tinha que ser com água. Eu comecei a comentar e acabou caindo no ouvido de uma trovadora, de uma seresteira, e ela sugeriu que fizéssemos, foi sugestão dela, com os seresteiros do Rio São Francisco. Aí só que o Rio São Francisco... E foi inspirada a dica, valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena, ficou lindo, porque, o resultado é o livro, um documentário e uma exposição fotográfica, né, que já rolou aí em 15 céus aqui da cidade de São Paulo, a exposição, né? E valeu sim, o filme tem muita música, e a música... Música não tem cor, mas dá um colorido todo especial, todo né? especial, e são serestas, né? Então, o que é uma seresta, né? A seresta é a música que fala de amor. É amor, rio, emoção, água. Agora, é uma coisa que você dizia para mim antes da gente começar aqui, diante das câmeras, o nosso bate-papo, né? É o resgate de uma cultura esquecida, né? Exatamente. São coisas tão belas, tão ricas do nosso Brasil, coisas que só tem aqui, daquele jeito que só tem aqui. É verdade. E que às vezes a gente tem que explicar o que é uma seresta, porque não sabe mais. Não sabe mais. Um dos meus personagens, ele explica não só o que é a seresta, mas ele explica como que ela não faz mais parte. Não dá para fazer mais parte, né? Hoje, com todo esse mundo virtual, você cantar uma música de amor debaixo de uma janela beira o ridículo, ainda mais numa cidade como São Paulo. Mas te filmam e te colocam na internet, te colocam na internet. Daí aquilo passa do real para o virtual. E daí acabou a graça. Pois é. Né? Eu acho que acabou a graça. E é que a coisa, toda essa poesia, essa coisa poética, essa beleza, numa telinha... Perdeu o espaço, mas não perdeu o encanto. Não. Não é? Tanto é que o livro chama Cantos, Contos e Encantos do Rio São Francisco. O Pará quer dizer rio-mar. 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 É o nome indígena do São Francisco? É o nome indígena do São Francisco. Antes de chamar Rio São Francisco, ele chamava o Pará, porque quem batizou foram os índios. É muito grande, então? Exatamente. Ele tem 2.830 quilômetros, aproximadamente, né? Atravessa aí 5 estados brasileiros. É o Rio da Integração Nacional. Né? E no livro e no documentário, toda essa história é contada. Né? E acabou virando um trabalho que eu até comentava com a minha assessoria, que tem múltiplas faces, né? Porque ele começou com os seresteiros em 4 cidades do norte de Minas Gerais, fundamentalmente. Mas aí, enquanto a gente estava lá, foi um período muito complicado de seca do Rio São Francisco. Então, ele também vai pelo viés de meio ambiente. Pois é. Né? E agora, choveu. Em novembro, dezembro, choveu. O pessoal de lá mantém contato comigo. Então, eles me escrevem, Patrícia, o Rio São Francisco está lindo. Mas é momentâneo. Porque na próxima... a coisa só vai piorando, ela não vai melhorando. Bom, a música do documentário, a música que tem, a musicalidade que tem, inclusive no livro, com esses seresteiros, com a história deles, ela é inspirada no rio. E se o rio seca? Pois é. Quanta coisa se perde, né? Não é simplesmente o rio, é a história de um povo, né? De um povo, de todos eles. É a história de um país. De um país. Né? Você falava aí, né, a maneira como o Rio São Francisco foi bater na sua porta, mas aqui entre nós temos uma máxima que é a seguinte: nada é coincidência, tudo é providência. Exato. Então você vê que, olha, você acaba contando a história, não é de um rio, mas de um povo, junto de um rio dos mais importantes do nosso Brasil. Exato. E ameaçado. Ameaçadíssimo. Ameaçadíssimo. Tem um capítulo no livro que chama Fé. Né? A fé que essas pessoas têm,
né, de não parar mais de chover, de o rio voltar a ser caudaloso, é algo absurdo, é uma coisa muito grande. Eles têm uma fé muito grande de que isso vai voltar a chover e esse rio vai voltar a ser o que ele era antes. Só com fé. Né? Sério, eu sempre costumo falar, eu acho que a única coisa que a gente não pode perder é a fé, porque se a gente perder a fé, acabou. Porque, por outro lado, a gente sabe que se a gente não parar de estragar e de invadir, de fazer o que a gente vem fazendo... Vai pôr a perder o rio. Vai! Mas é o que você falava, essas duas coisas elas estão juntas. A fé, ela precisa transformar-se em atitude. Em atitude. Não é? Então, eu tenho que acreditar, né? Eu tenho que confiar que Deus vai fazer a parte dele, mas tem uma parte que não é dele. É uma parte que toca para mim, que toca para você, Exato. que toca para cada um de nós. E se a gente não arregaça as mangas e vai ao encontro desse problema e resolve esse problema, Exato. ele só se agrava. Ele só se agrava. Né? Eu acho que, de repente, eu estou aqui hoje tentando falando, faz 1 ano e meio, faz 2. Esse projeto começou em 2014, o documentário ficou pronto no final de 2014 e o livro em maio do ano passado. Você me contou que teve gente que foi entrevistada que não chegou a ver o livro. Isso. Porque 3 pessoas? 3 pessoas. Duas não viram e faleceu depois de 15 dias que eu voltei lá. Assim, os seresteiros. Seresteiros são idosos, a maioria deles. Por quê? Porque seresta é uma música que não tem mais, né? Muito menos em São Paulo. Mas nessas cidades, os que estão lá, eles ainda fazem serestas, eles ainda se reúnem, né, para fazer. E não é profissional. Eles se reúnem para se encontrar, eles se reúnem para cantar, eles se reúnem para falar. Que coisa mais linda que isso? Bom, por ser uma música que realmente quase não existe mais, eles são idosos. 3 faleceram, 2 não chegaram a ver o trabalho e 1 faleceu depois de 15 dias que eu fui embora, porque eu voltei lá para levar o trabalho, para levar o livro, para levar o filme. E foi uma emoção muito grande, porque de alguma forma eu eternizei a gente, todos nós, né, a equipe, os 15 que tiveram lá com eles, através desse trabalho, acabou eternizando. Você montou uma equipe com 15 pessoas? Com 15 pessoas. Como é que você montou essa expedição? Então, eu pensei em fazer, como eu te falei, uma das pessoas que eu conversei é uma trovadora aqui de São Paulo, a Maída Novaes, os trovadores urbanos, e ela falou, eu gostaria de fazer com seresteiros, e a gente foi. Eu, ela, os trovadores, a gente foi revezando, porque a gente ficou 15 dias no Rio São Francisco, né? Então, ia um músico, voltava, e outro músico voltava. Esses eram mutáveis, né? Os músicos. Mas tinha lá os cinegrafistas, que eram uma equipe de 4, e o fotógrafo e o motorista da van, porque ele faz parte, sim, da equipe. A gente ia fazer esse projeto por terra, mas a gente teve que por água, com as chalanas, indo de cidade em cidade com barco. Mas não deu porque o rio estava muito baixo. Então a gente fez com a van. Teve que fazer um percurso alternativo, né? Isso, com a van. Bom, porque foi diferente, porque com certeza quem falou e fez reportagens do Rio São Francisco foi por dentro. Exato. Você foi obrigada a ir por fora. Exatamente. Mas mais uma vez reforçando a necessidade desse cuidado com o rio, né? Então, eu tenho uma coisa interessante para contar para vocês. Como eu te falei, ele tem muitas faces o trabalho, né? E começou com os músicos, com a importância que o rio tem para essas pessoas, com a dor que é... Não é uma importância, assim, gente, só melancólica, saudosista, é a importância de subsistência, de sobrevivência. Sem esse rio, essa gente não tem como viver. Não tem. A pesca, né? Aí tem a história das lavadeiras, enfim... Tudo, a agricultura... A fauna ali à volta do rio. À volta do rio, tudo. O que acabou acontecendo?
O ano passado, em agosto, mais ou menos, eu recebi um link que ia ter uma conferência, um congresso internacional de direito ambiental. E um dos painéis desse congresso ia ser sobre o Rio São Francisco. Aí eu me enchi de coragem e falei, vou mandar um trailer para o pessoal ver. Vai que, né? Acabou que eu acabei sendo convidada pela OAB para ir passar esse trailer lá no Congresso de Direito Ambiental. E o mais interessante, depois, quando eu voltei para São Paulo, eu peguei o livro e levei para quem me convidou para ir. Uhum. Né? Eu achei que é o mínimo que eu podia fazer. Uhum. Né? Dr. Carlos Sanseverino, aqui de São Paulo. E eu perguntei o que interessou dentro da área jurídica? Por que um trabalho desses pode interessar a área jurídica, né, de direito ambiental? Porque uma coisa é a gente lutar juridicamente pelas questões ambientais, que é o que eles fazem, né? E esse teu trabalho tem um lado humano que a gente, nós, advogados, a gente não consegue trazer. E você, com esse trabalho, conseguiu trazer esse lado humano. Eu acabei me tornando um membro da OAB, e onde o trabalho mais aparece é na área jurídica. Puxa vida. De direito ambiental. Aí a gente já vê a importância do trabalho, Do né? trabalho. E é um trabalho impactante, porque só da gente folhear o livro, a gente já vai sendo tragado por essa história, né? A gente vai sendo arrastado para dentro desse rio. E eu tenho certeza que isso aconteceu com você também. Queria que você me dissesse o que mais te impressionou nessa expedição que você fez, no documentário realizado, no livro escrito, porque sempre tem um pivô, né? Diante do qual vai girando toda a história. Então, para você, qual foi? A importância do rio, a importância da natureza nas nossas vidas. Eu não sei se eu vou lembrar agora. Que pena. Não é um ditado, é um aforismo, né, de um ecologista. Bom, eu não vou lembrar, mas no frigir dos ovos é o seguinte: eu acredito que o ser humano, nós, seres humanos, a gente precisa se dar conta de que não é a gente que manda na natureza. Uhum. É a natureza que manda na gente. Uhum. Né? Então, o que mais me impressionou foi a luta dessas pessoas, né? Porque junto com a música, elas falavam, em cada entrevista falando da música, da Seresta, elas falavam, mas a gente está triste, porque o rio está indo embora. No documentário aparece muito. Aí também tem fotos, no livro tem fotos que aparece a seca, né? A gente precisa parar de mexer na natureza. Pena que eu não me lembro desse ditado, mas, enfim... Mas de uma certa forma, o que você está dizendo para a gente sem nós, a natureza, ela vive. Mas sem ela, a gente não vive. Não é? É isso. E a gente olha, assim, eu tenho certeza que seu regresso para São Paulo deve ter criado um impacto imenso aí em você também, porque... São Paulo é uma cidade maravilhosa. São Paulo, ela faz um bem muito grande para as pessoas, mas a gente sabe que ela não é uma cidade ideal, que tem muita coisa que precisava ser transformado, que precisava ser feito, e uma destas coisas é o resgate da natureza para dentro dessa cidade. Exato. A gente vê o sofrimento que essa cidade tem vivido com a seca também. Exato. Não é? E uma seca que também é fruto de desmatamento e de interferência humana na natureza. É seca, mas não precisava ser tão sofrida, não é? Mas acaba sendo por causa da nossa interferência. E, de repente, você está num lugar que está sofrendo as consequências dessa intervenção, mas ainda é muito natural, não é? Exato. De repente, você volta para um lugar extremamente urbano. Não é... É um golpe, não é? É um soco, não é não? É um golpe assim,
aqui tem um sonho realizado. Uhum. Então, vamos brincar que é meio sonho, porque eu gostaria de continuar. Eu quero fazer mais, né? Eu quero continuar São Paulo Levantando essas levantando outras realidades essas brasileiras. outras realidades, né? Como historiadora, não necessariamente, não será com certeza os seresteiros, mas outras realidades, outras. São comunidades que estão em extinção, elas estão acabando e não tem por que elas acabarem. Acabando sem algumas pessoas sequer saber que existiram. Exato. Não é? Exatamente, é isso, né? Então, eu acredito que foi uma forma poética, bela, bonita, singela. Houve um roteiro ou foi acontecendo Foi naturalmente? acontecendo. Foi acontecendo. Você deixou a história Eu acontecer. deixei acontecer. Foi uma necessidade minha interna, né? Isso é bem pessoal, eu queria fazer, e o resto foi acontecendo. Houve um roteiro logístico. Então primeiro a gente vai para Januária, depois para Pirapora, mas por uma questão de quilômetros, né, para não ir só. Esse foi o roteiro. Mas as coisas foram, como eu falei no início, foram acontecendo. Isso foi aliás, eu acho que é esse o grande lance do trabalho. Eu não escrevi, eu não sentei O que aconteceu assim de inesperado, de surpreendente que marcou você? Eu acho que o mais inesperado, e isso eu não esperava mesmo, foi a questão ambiental. Não esperava mesmo. Juro que foi não... mais impactante do que você imaginava. Eu não esperava que fosse tomar esse rumo, muito menos eu acabar numa OAB. Pois é. Ainda bem que você foi naquela época, né? Porque se fosse um pouquinho depois, que choveu, o rio encheu, aí você não teria visto a realidade como foi. Não teria visto. O acaso não existe, né? Eu acho que não. Não, eu tenho certeza que não. Eu fui, eu acho, com as pessoas certas, nos lugares certos, fui recebida com carinho enorme, todos nós fomos recebidos. A gente produziu, né? Procissão, tem uma procissão que eles cantam, é linda. Ave Maria no filme, né? E a gente produziu essa procissão, e essa procissão foi formada, a maioria, por pessoas idosas, porque são os seresteiros. E nessa produção, eles tiveram que ir e voltar na rua umas 5 vezes. Tadinhos, né? E ficou linda, né? Mas as coisas foram acontecendo sem uma grande... Não foi escrito, vai ter a procissão, vai ter isso. Não, as coisas foram acontecendo. Ao ritmo da vida. Ao ritmo da vida. Isso é importante. Que eu acho que é isso que a gente precisa. Como é a vida do seresteiro? A maioria são funcionários públicos das cidades, né? E são pessoas lindas, românticas, poéticas. As músicas a maioria também são músicas regionais, tá? Ali de Minas Gerais, mineiras mesmo, que falam sobre o Rio São Francisco. Simples, inteligentes, tem um papo delicioso. E aí, sempre depois que a gente montava a seresta, a procissão, a gente era convidado para comer. E a comida era boa, Patrícia? Muito boa, muito, muito, muito. A gente tá falando o quê? De norte de Minas Gerais? Norte de Minas. Peta. Será que a comida mineira é boa, gente? Será? Boa, mas muito. Peta, pão de queijo, feijão tropeiro. Delícia. Mas muito, muito. Não, e acrescente-se a isso um temperinho assim que o brasileiro põe com maestria, que é aquele amor, aquele carinho, Exato. né? Olha, eu tô para ver povo que acolhe como o brasileiro. A gente pode ter muitos defeitos, o brasileiro tem muitos defeitos, mas acolhimento não é um deles. Não é. Eles abraçam a gente. A gente estava em muitos, 15, e eles faziam mesas enormes com todas aquelas iguarias mineiras e tudo. E a gente entrava os 15, junto com todo mundo que eles tinham combinado, né? E
ficávamos ali depois, continuando, né, a seresta, continuando a conversa. O que você descobriu ali de encantador na cultura, né? Porque tem lugar que a gente vai no Brasil, a gente descobre uma coisinha diferente. Uma delas são as carrancas do Rio São Francisco, que a gente aprende lá na 4ª série. Lembra? Todo mundo aprende, né? E engraçado que eu sempre tive um encantamento com as carrancas. Quando eu era menina, eu já me encantava. No fim, já com essa idade toda, eu fui acabar lá junto com as carrancas. A comida, todo o artesanato mineiro é muito lindo. Os mitos, as histórias, as lendas, os vapores do Rio São Francisco. Eu não conhecia os vapores do Rio São Francisco e muita gente. Fala aí um pouquinho pra gente. O que são esses vapores? Gente, os vapores. Durante 40, 50 anos, final do século XIX, início do XX, o transporte pelo Rio São Francisco eram os vapores, que são barcos enormes que levavam as pessoas dali de Minas até o Nordeste. Barcos grandes, né? E eram 40 ou 50. À medida que, né, o tempo foi passando e tudo foi crescendo, eles foram sendo meio jogados de lado e acabou essa conversa de vapor, mas tem um, que é o Benjamin Guimarães, que hoje é um ponto turístico de Pirapora. Ele fica atracado por vários motivos. Um, a seca. E 2, porque ele também, se navegar mais do que 2 horas, ele afunda. Já está velhinho. Já está velhinho. Ele tem 103 anos, ele foi feito nos já Estados é tataravô, Unidos. Já é tataravô. Mas ele faz esses passeios aos domingos. Né? Dura no máximo 2 horas. E é lindo andar nesses vapores. Daí, quando ele sai com o restaurante aberto. Aí a gente também aproveita. Aí você falou dos mitos, você perguntou ou o povo que foi contando as histórias? Alguns as eu duas perguntei, coisas. As duas coisas. Eles foram contando, no documentário tem um folclorista que conta, é ele que conta todos os mitos, né? E aí depois eu também pesquisei e eu conto no livro alguns desses mitos. Agora não vai me vir, mas tá tudo aí. Tá perdoado, né? Porque, olha, o livro não é curtinho, viu, gente? É um livro caprichado, não é? E a gente também não vai ficar entregando toda a história que, assim, né? O livro é para que você possa adquirir e, adquirindo, também patrocinar novos trabalhos como esse, não é? Então, tá aqui as histórias para a gente também ter acesso a cada uma delas. É um povo religioso? Muito. Muito. Por isso que tem um capítulo que chama Fé. Não, e a procissão foi por conta disso, né? Porque a procissão ela foi feita ao som de Ave Maria, né? E o que eles mais têm é fé. Eu repito, né? O capítulo Fé ele fala sobre isso, eles falam, mas há de chover e Deus vai dar um jeito nisso aqui. Fé. Eu tive numa cidadezinha, São Romão, que a gente só chega de balsa. A cidadezinha é muito pequenininha, mas pequena mesmo. Foi a menor das 4. E quando eu tive para fazer o trabalho, a gente ficou só em São Romão. Quando eu voltei para mostrar o trabalho, eu fui sozinha. Daí eu fui sem equipe, fui eu só. E no dia estava tendo foi no dia 29 de julho, a festa de São Pedro. E era para lá de São Romão. É onde o vento faz a curva. E daí eu fui, como eu estava sozinha, e a prefeita, a secretária de Cultura que me recebeu, ela tinha que ir para essa festa, porque era uma festa de pescadores, de São Pedro, que é o santo dos pescadores. E aí eu conheci mais a fundo ainda o que é. E é minha paixão. Desde pequena eu participo disso. Eu cresci numa cidade de praia, né? Não fui criada, mas cresci. Então eu sempre gostei muito dessas coisas. Bom, como eu te falei, eu estou realizando um sonho, mas eu quero acabar de realizar. Porque o povo brasileiro ele é extremamente interessante. Bom, lindo.
enfim, é isso. Pois é, olha, Patrícia, eu quero te agradecer, não é? Então, ajudando aí nesse seu sonho, já até digo para você que se interessou e que de repente quer realizar essa parceria, patrocinar, não é, uma próxima obra como essa, porque nós temos no Brasil muitas, mas muitas comunidades desconhecidas com histórias e vivências riquíssimas, não é? E que justamente não são conhecidas porque não são publicadas. Não é? E não sendo publicadas, às vezes não são valorizadas, não são cuidadas. É fato. Não é? Então eu tenho aqui nas minhas mãos o livro O Pará, Cantos, Contos e Encantos do Rio São Francisco, da nossa querida Patrícia Passini, não é? Que viveu essa belíssima e frutuosa aventura, não é? E que você possa realizar o sonho de outras obras como essa. Seja sempre bem-vindo. Tendo o livro em mãos, as portas estão abertas para você. Opa, obrigada. Tá, eu agradeço muito, uma honra muito Quer grande. deixar algum contato? Ou a gente coloca no GC para você? Coloca no GC. Tá ótimo. Então Tudo você bem. tem os contatos aí na tela para poder entrar em contato com a Patrícia, para poder adquirir a obra, o livro O Pará, para poder ajudar, como você achar melhor. Posso deixar eu não tenho site, mas tem um e-mail e que o e-mail tem um nome muito legal, que chama Memória das Águas. Memória das Então é Águas. patricia@memoriadasaguas.com.br. Tá certo. Estou aberta aí para quem quiser trabalhar e agradecida. E eu tenho muita gratidão. Não falta vontade, não, né? Não Paixão, falta. garra. Paixão não falta. Patrícia, muito obrigado. Gostei muito, não é? Parabéns. Olha, nós estamos encerrando o nosso Papo Aberto de hoje com chave de ouro, né? Falando do nosso povo, falando desse Brasil maravilhoso e falando de cada um do nosso país, estamos falando de cada um de nós também. Quero deixar para você um grande abraço, lembrando que na próxima sexta-feira nós estamos juntos novamente, no mesmo horário, aqui na sua TV Canção Nova. Entre no nosso site facebook.com/papoabertocn e deixa ali o seu comentário. Vai ser uma alegria saber o que você achou desse nosso momento. Grande abraço para você.